Olá, meus amigos. Meu nome é Gustavo Gandolfo, eu estou aqui no Centro Espírita Nosso Lar, onde daqui a pouquinho nós iniciaremos a nossa preleção da noite. Há muitas moradas na casa do meu pai, aqui no Centro Espírita Nosso Lar de São Carlos, com os amigos queridos do nosso coração. Nós agradecemos o carinho desde já e a presença de todos. Alô, ok? Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Como nós vamos ter uma transmissão hoje pelo Face também, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando no mundo virtual, nós estamos falando do nosso lar, Casa Espírita, na cidade de São Carlos. E uma vez por mês, como de hábito, nós convidamos alguém de fora. Alguém de fora com o objetivo de trazer a sua experiência, o seu conhecimento, a sua forma de trabalho em relação à doutrina espírita, com temas afins. Né? E hoje nós vamos ter a ilustre palestra do nosso irmão Gustavo César Gandolfi. Gustavo é da cidade de Araraquara, da Casa de Fraternidade Chico Xavier, é advogado, veio bem acompanhado, esposa, é isso? Veio mais alguns trabalhadores da casa, sejam bem-vindos. E vai abordar o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Gustavo, por gentileza, o microfone é seu. Eles podem fazer perguntas, caso... Pode te interromper, ou prefere que faça no final? Como... Pode ser no final. Você que escolhe. Ok. Meu caro, fique à vontade, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Nós agradecemos o convite da casa, agradecemos a presença de todos, a alegria em estarmos aqui, mais uma vez em São Carlos e agora pela primeira vez aqui no Centro Espírita Nosso Lar. E gostaria de agradecer a casa, a diretoria e todos os trabalhadores, na pessoa do Júnior, que tão carinhosamente nos convidou e teve todo o cuidado para que a gente pudesse vir e contribuir de alguma forma. Nós
escolhemos o tema da noite, Há muitas moradas na casa de meu Pai, que está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para falarmos desse tema, nós gostamos de fazer uma viagem lá atrás, à época de Jesus, porque a mensagem do Evangelho, como nos diz Alcione no livro Renúncia, ela tem que ser lida, refletida, sentida e vivida. Então, nós esperamos que essa noite a gente possa contribuir com algumas reflexões acerca desse tema, e que esse encontro dessa noite, e a nossa presença, e as nossas reflexões em conjunto, possam nos servir de fortalecimento para as nossas lutas. E quando nós voltamos, antes da gente voltar para Jesus, vamos ver um pouquinho do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Kardec ele inicia o capítulo com essa frase, dá o título a essa frase, e inicia o capítulo logo após os tópicos, com uma apresentação do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, no qual João destaca a fala do Mestre, que diz: não vos turbe ou não vos perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, ou se não houvesse, eu vos teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Kardec, então, inicia o capítulo com essa passagem do Evangelho de João. Logo após as explicações de Kardec, nós vemos o espírito de Santo Agostinho discorrer de forma fantástica, como ele faz em todas as obras da codificação, acerca da pluralidade dos mundos habitados. Então, o espírito de Santo Agostinho vem falar dos mundos felizes, dos mundos regenerados, dos mundos de prova e expiação, e Santo Agostinho diz que, encerra o capítulo, dizendo que a Terra, pela lógica da progressão dos mundos, também será um mundo feliz. Mas, além dessa pluralidade dos mundos, que é uma das bases da nossa codificação, um dos pilares da doutrina espírita, a reencarnação, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, os pilares da nossa codificação, Kardec, no item 2 desse capítulo, nos chama a atenção para um ponto. Esse ponto, ou sobre esse olhar da fala de Jesus, que nós queremos conversar essa noite. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e nós podemos olhar de duas maneiras. Esse pela pluralidade dos mundos, e um outro, pelo um simples destaque de Kardec, mas que invariavelmente nós veremos que esse outro olhar, essa outra reflexão, vai nos levar à mesma conclusão, ao mesmo caminho. E Kardec, então, no item 2 desse capítulo, ele diz que essas palavras, há muitas moradas na casa de meu Pai, podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito. Certo? O estado feliz ou infeliz do espírito pode ser entendido dessa forma. Vamos ao Evangelho. Eu vou deixando aqui, eu acho que fica mais fácil, eu fico com mais liberdade, eu gosto de ficar mexendo a mão toda hora para falar, fica melhor.
Bom, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Nesse pequeno trecho, não se perturbe o vosso coração, nós vemos a preocupação do Cristo com o aspecto da consolação. Jesus sabia aqui o que adivinha, o que viria a seguir naquela ceia, naquele momento em que eles estavam ali reunidos. Jesus sabia da crucificação. E ele estava então com essa frase, tentando chegar ao coração dos seus discípulos, tentando trazer a eles a consolação. Não se perturbem, não fiquem com o coração de vocês perturbados, não fiquem com a tristeza em razão dos acontecimentos que virão, porque imaginem vocês, 3 anos convivendo com o Mestre, 3 anos em que eles acordavam junto com Jesus, 3 anos em que eles iam pescar com ele, dividiam pão, faziam o evangelho, com o evangelho vivo. Imagina você fazer o evangelho com o evangelho vivo, encarnado, presente. As curas, os ensinamentos, a acolhida e todas as passagens. Nós, que não somos apegados à presença física dos nossos parentes, familiares, amigos, que dirá os apóstolos? Que dirá os apóstolos? Então Jesus estava dizendo para eles, olha, eu sou o irmão mais velho de vocês, mas não se perturbem. E tem um detalhe interessante, não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. No Oriente, especialmente na cultura hebraica, o filho mais velho, o primogênito, ele herda um quinhão a mais da herança do pai. O primogênito mais velho, ele herda sempre um quinhão a mais que os outros filhos. E lá, eles não saem, o filho não sai da casa do pai. Eles continuam morando na casa do pai. Isso é uma cultura do Oriente. Então a gente vê Jesus dizendo a eles, eu sou o seu irmão mais velho. Na casa do pai há muitas moradas. Credes em Deus? Vocês confiam em Deus? É o que Jesus está tentando passar para eles. Vocês confiam em Deus? Então, confiem também em mim. Confiem no irmão mais velho de vocês, que vou cuidar da casa. Vou deixar tudo prontinho. Não fiquem aflitos. Eu tenho alguns irmãos mais velhos do coração, mas eu tenho irmãos mais novos. Eu não tive no meu crescimento assim aquele irmão mais velho. Ô Júnior, qual dos dois é mais velho? O Júnior. Então, o Júnior sabe, a gente sabe, o irmão mais novo sabe. Que o irmão mais velho, às vezes, quando o irmão mais novo estava numa enrascada, o irmão mais velho chegava e falava, calma, fica tranquilo, eu estou aqui com você, sou seu irmão. Vou te ajudar. Lembra que eu sou seu irmão. Vou te ajudar. Então, é isso que o Cristo está nos dizendo. Olha, eu sou seu irmão mais velho, sou o irmão mais velho de vocês. Fiquem tranquilos. E será que a gente, só nesse pequeno detalhe, desse aspecto de consolação de Jesus, a gente consegue compreender o tanto de amor que tem nessa frase? Nós, como irmãos mais velhos, às vezes quando dizemos aos nossos irmãos mais novos, calma, fica tranquilo, eu estou aqui. O quanto de amor que a gente está passando para eles ali, de confiança, para eles saberem, a gente consegue compreender a profundidade do amor
de Jesus naquele momento? Será que a gente consegue, mesmo depois de todo esse tempo passado, e nós, sendo também irmãos mais novos do Cristo, conseguimos compreender esse amor que veio viver entre nós? Esse amor que se fez carne, esse amor que se fez carne e renunciou a tudo para que pudesse estar entre nós, para que pudesse nos preparar as moradas. Será que nós compreendemos realmente esse aspecto do Cristo? Ou ainda nós estamos vendo um Jesus crucificado? Nós estamos aguardando que ele se liberte da cruz e venha aqui a um passe de mágica e resolva os nossos problemas. E não, como o irmão mais velho, nos auxilie, nos socorra. Então nós começamos a caminhar nesse texto de João, fazendo esse paralelo às moradas, especialmente com uma morada, a nossa morada íntima. Porque se nós temos no Cristo, então, esse irmão mais velho, se nós confiamos nele, como confiamos em Deus, que não o nosso Pai, que não vai nos desamparar, como nós estamos investindo nessa relação com Jesus? E era o que ele estava propondo para os discípulos também. Investir numa relação à distância, uma relação que precisaria agora muito mais que eles caminhassem, que estava chegando o momento que eles começassem a dar sinais dessa família universal que o Cristo nos coloca. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. E, Júnior, nós temos visto muito se falar em transição planetária, mundo de provas e expiações para ser mundo de regeneração, e todo esse burburinho, principalmente no movimento espírita, todo mundo ansioso, achando que 2019 vai acontecer alguma coisa assim, vai estalar o dedo e vai acontecer alguma coisa. A gente tem ouvido muito sobre isso, mas será que nós estamos nos preocupando com a morada principal das nossas vidas, que é a nossa intimidade? Será que nós estamos atentos à nossa morada interior, ao nosso mundo íntimo? Como que nós estamos estabelecendo ou pretendemos esperar moradas maiores, mundos de felicidade, que a Terra seja um mundo de regeneração, ou um mundo feliz, como nos disse o Santo Agostinho, encerrando o capítulo, sem que antes da nossa parte, a nossa morada ainda está totalmente descuidada? Como que nós estamos pensando sobre isso? Porque João Evangelista, lá no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele diz o seguinte: e eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouve minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Nós estamos ouvindo Jesus bater a nossa porta? A gente vive tão preso na rotina, escravizado pelos compromissos materiais, que ainda estamos quando eram até na época do Cristo. Porque no Evangelho de Marcos,
no capítulo 4, tem uma passagem que Marcos diz que porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E Emmanuel, comentando esse pequeno trecho do Evangelho de Marcos, no livro Palavras de Vida Eterna, a mensagem Descansar, Emmanuel vai nos dizer que, sim, desde a época do Cristo, haviam irmãos que eram escravizados pelas rotinas ou pelas questões materiais, sem preocupar-se com o interior, sem preocupar-se com as coisas do Espírito. E por isso que o Mestre os chama e diz: venham, vamos para um lugar mais calmo, para comer e descansar. É claro que nós não podemos confundir esse descanso com preguiça rançosa, com calmarias, mas nós precisamos, acima de tudo, nos desprendermos dessa rotina escravizante que tem nos nublado a visão, que tem nos tampado a nossa visão para o mais importante, que é o cuidado de nós mesmos, que é o nosso crescimento interior, que é o nosso fortalecimento íntimo, que é a nossa caminhada, que é a nossa morada rumo a outras moradas maiores. Nós temos, e eu sempre brinco, que eu falo, eu não sei se aqui no centro tem. Tem algum centro que deve ter. Eu vou achar o centro que deve ter isso, Júnior. Deve ter lá um sermão do monte, ou no sermão profético, eu não sei. Mas uma parte que fala assim, ó, bem-aventurados os espíritas, porque eles não terão problemas. Deve ter, gente. Deve ter, porque será que nós, por sermos espíritas, por termos o contato com a doutrina dos imortais, por termos o contato com o Evangelho do Cristo redivivo, estamos isentos de problemas? Estamos isentos de dificuldade? Enquanto está tudo bem na minha vida, legal. Teve o primeiro revés, centro lá, onde o centro espírita nosso lar é fraco. E a casa de fraternidade, ô centrinho fraco, acho que o passe daquele médium não está muito forte, não. Não está ajudando, porque eu vou no centro, eu trabalho no passe, eu faço palestra, eu faço serviço mediúnico, e eu vou ter problema, mas o Cristo nos disse, no mundo só tereis aflições. No mundo só tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, há muitas moradas na casa do meu Pai, e nós estamos ainda presos às nossas dificuldades. Esquecemos totalmente da nossa morada interior. Quer ver uma coisa? Como a gente está preso, a Caixa Econômica Federal, não é propaganda, ela fez até um comercial, esses tempos atrás, do quanto a gente vive com fixações e a gente esquece de outra coisa. Quando a gente tem um problema financeiro, perdi a cabeça. Fica sem cabeça, né? A gente fica sem cabeça. E teve um comercial da Caixa que ela fez, que ela mostrava a mãe sentada num sofá, o menino estava comendo pipoca, só que não aparecia a cabeça da mãe, só aparecia a toalha, né? E aí o filho falava assim para a mãe, mãe, você não vai assistir o filme? Não, filho, agora eu estou sem cabeça. Aí aparecia o outro numa situação, jogando bola, só que não aparecia a cabeça, ele chutava a bola em cima do companheiro. Aí o companheiro fala, pô, que isso, você não está prestando atenção no jogo? Não, eu estou sem cabeça. Aí quando eles resolviam o problema com a Caixa, as cabeças voltavam ao normal. Mas isso reflete a situação que nós estamos. Que muitos de nós ainda nos prendemos a essa aflição, a esse desequilíbrio, porque ainda somos presos na rotina escravizante
só do aspecto material da nossa vida. Só do aspecto material. Ou quando a doença invade os nossos lares, nós, quando não seguimos para a revolta, nos julgamos vítimas e desamparados da intervenção divina a nosso favor. Rogamos a misericórdia para o doutor Bezerra. Vem, doutor Bezerra, me cura o meu parente. Se o doutor Bezerra não curar, o doutor Bezerra não está valendo mais nada. Piorou se a morte chega. Piorou. Se a morte, então, visita os nossos lares, nós que dizemos que acreditamos na imortalidade da alma, que participamos das reuniões mediúnicas, os outros podem vir se comunicar, mas o meu familiar vai morrer? O espírito pode viver, mas o meu familiar vai morrer? Então, nossa morada interior está sempre num processo de bagunça. Porque nós não temos a confiança em Deus. Nós não temos a confiança na fé que nós professamos. Nos falta a confiança que Jesus nos pediu. Não perturbe o seu coração. Ele já sabia que a gente ia ter esses problemas. Ele já sabia disso. Já sabia que ia ter crise, já sabia que ia ter um monte de dificuldade. Por isso que ele nos diz, não perturbe o coração. Há muitas moradas. Vamos começar a cuidar primeiro da nossa. Vamos começar a olhar primeiro para a nossa morada íntima. Foca primeiro na sua morada. Confie em Deus e pode confiar em mim que eu estou falando para vocês. Jesus, né? Não eu, Gustavo, tá? Não eu, Gustavo, não. Jesus. Então, meus amigos, é muito difícil nós acreditarmos que nós vamos galgar qualquer mundo superior nesse processo de confusão que nós vivemos. Porque a nossa morada íntima é o reflexo do nosso exterior. Se nós temos a nossa morada íntima com plena confiança em Jesus, em Deus, a gente se comporta, por exemplo, como Inácio de Antioquia, discípulo de João Evangelista, que, quando levado pelos soldados para a morte, para ser devorado pelos leões, ele vai passando por Roma, vê Roma, aquela paisagem linda, aquelas colunas, e os historiadores retratam Roma, que Roma era uma cidade belíssima, e Inácio de Antioquia olhava tudo aquilo, maravilhado, e ria, e começava a rir. Os carrascos, então, disseram a ele: escuta, você é louco ou você é tolo? Por quê? Porque você está indo para a morte e está rindo? Não, eu estou rindo, sabe por quê? Porque se para vocês, que são assassinos, Deus concede uma cidade tão maravilhosa como essa, imagine o que espera aqueles que lhes são fiéis. Imagine o que espera aqueles que confiam nele. Essa é uma situação de morada interior, em paz, controlada, certa, confiante, equilibrada já vivente do Evangelho de Jesus. Não tem perturbação, não se perturbou, credes em Deus,
credes também em mim. É o que ele estava fazendo. Não tem perturbação. Não tem perturbação. Então, é ilusão nós acreditarmos que a nossa morada exterior não será o reflexo da nossa morada íntima, ou que nossas moradas exteriores não serão reflexos de nossas moradas íntimas, como o cego de Betsaida. Jesus, quando cura o cego de Betsaida, ele diz o que a ele? Te curei, mas você vai para sua casa, mas não entra na sua aldeia. Não entra na aldeia. Como é que faz? A casa dele era dentro da aldeia. Jesus falou para ele, vai para sua casa, mas não entra na aldeia. Como é que é isso, gente? É isso que Jesus estava lembrando a ele. A casa dele, a casa íntima, esquecida dele. Jesus estava falando para ele disso. Não volta mais para a bagunça do mundo que você vivia. Você está curado? Cuida da sua casa agora. Cuida da sua morada agora. É isso que você precisa. Não vai se perder novamente nas preocupações ou no mundo de futilidades em que você vivia. Porque o mundo lá fora, ele só vai revelar aquilo que eu sou por dentro. Ou não. Ou nós acreditamos que realmente nós conseguimos manter a máscara de por dentro uma fervilhão e por dentro um furacão, um vulcão em erupção, e por fora nós conseguimos manter por muito tempo um sorriso, a paciência, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui, no centro, e a gente sempre fala, né, e vê sempre os outros falar. Ah, é fácil ser bonzinho no centro. Difícil é ser bonzinho dentro de casa. Realmente, é porque a gente não consegue nem sair da casa espírita direito, a gente já muda totalmente aquilo que nós deixamos ali quietinho. É a nossa morada íntima. A nossa verdadeira morada íntima. Se nós ficamos no campo da superficialidade dos nossos sentimentos, se nós ficamos só querendo mostrar algo que não somos dentro de nós, não conseguimos sustentar por muito tempo. Não conseguimos. Adianta a gente, quando está numa confusão, fazer uma viagem? Você vai sempre achar um defeito. Você vai sempre achar um problema. E isso se não se enfiar num outro problema. Então você pode ir para qualquer lugar que for. Se você não estiver bem com você, não adianta. Por isso que nós gostaríamos de chamar a atenção para esse aspecto da fala de Jesus. Entre as moradas exteriores e a morada interior, qual é a mais importante? Qual é a morada que realmente nós temos que nos preocupar? André Luiz nos diz que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte é um sopro renovador. Nós precisamos, dessa forma, colocar a eternidade no pano de fundo de nossas vidas.
acreditar realmente na imortalidade da alma, nas vidas sucessivas, na reencarnação, nas existências sucessivas, na reencarnação, porque quando nós olhamos a nossa vida através das múltiplas existências, nós vamos compreendendo que tudo é um processo. Tudo faz parte de um processo e que nós estamos numa escola transitória. Nós estamos visitando as moradas do Pai para que a nossa mais importante morada tenha sentido na nossa vida. Nós estamos caminhando pelo nosso lar, ou o nosso lar, né? Tem muita gente que quer ir direto para o nosso lar. Ah, eu quero ir para o nosso lar. Já fala, pode ficar aqui, não é, Júnior? Desencarnou, ó, quem quer ir para o nosso lar? Pode ficar aqui. O pessoal já fala, pode ficar aqui, você já está aqui, não precisa nem sair. Nós queremos muito galgarmos outros planos sem antes fazer qualquer melhora dentro de nós. E Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, a doutrina espírita não nos pede santidade, porque ela sabe que, e nós sabemos que nós não alcançamos. A doutrina espírita, aliás, ela não nos exige nada, mas ela espera tudo de nós. Ela espera que nós façamos tudo em favor de nós mesmos. Isso é colocar a eternidade como plano de fundo, como pano de fundo de nossas vidas. Isso é crer em Deus e crer em Jesus, manter o nosso coração sereno, equilibrado ante as dificuldades, para que a nossa morada íntima seja realmente uma morada de paz. E com isso, quando os leões se aproximarem, e se os carrascos, que hoje não são os carrascos, mas que nos levam ao açoite, mas aqueles carrascos que vivem dentro de nós, o carrasco da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa maledicência, das nossas misérias íntimas, eles não vão mais nos afligir, porque quando eles tentarem nos visitar, eles não têm mais espaço na nossa morada. Essas, como diz o Dr. Bezerra numa mensagem, essas qualidades negativas já foram há muito transformadas. É isso que depende de nós. Não nos preocuparmos tanto, ou quase nada, com qualquer coisa relacionada a data limite, a mundo de transformação, mundo de regeneração, sem antes nos preocuparmos em transformarmos o nosso mundo interior. Sem antes nos preocuparmos em transformarmos a nossa morada. De nada vai adiantar. É isso que Jesus está dizendo. Filho, olha, para de ficar olhando para o aqui e agora. Como aquele jornal, aqui e agora. Para de ficar perdendo tempo com isso. Presta atenção. Olha quanta coisa Deus fez só para que você pudesse ser feliz. Veja o sol,
a lua, as paisagens, as pessoas da nossa vida, que às vezes querem testar, mas estão ali te amando também, e às vezes se expressa mal na forma de amar. Veja a beleza da natureza, veja a beleza do sorriso, veja a beleza de uma flor, e com tudo isso, filho, você ainda acredita que dentro de você não pode confiar em mim? Você não pode ter paz? Ele, o Cristo, que é o organizador do nosso planeta, que construiu essa morada em particular, é o governador espiritual da nossa galáxia. Ele que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 6, ele diz para nós: meus amigos, as vossas almas não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Nós estamos realmente silenciando o nosso pensamento, a nossa morada, para que ele cultive, para que ele bata a porta. Nós estamos ouvindo ele bater a porta. E não adianta, como diz Emmanuel, lá no prefácio da obra Paulo Estevão, nós dizermos que esse ou aquele recebeu o convite direto do Cristo. Porque muitos dizem, ele fala que Paulo recebeu o chamado direto de Jesus, mas quem de nós não recebe todos os dias o convite de Jesus para que sejamos servidores fiéis da sua obra? Quem de nós? A intensidade do convite é proporcional à intensidade da nossa morada interior, às nossas possibilidades, porque Jesus não vai nos constranger ou não vai nos exigir aquilo que ainda nós não podemos oferecer. Ele só pediu, em primeiro lugar, para a gente não se perturbar, confiar nele e trabalhar as nossas moradas, trabalhar a nossa morada. E aí ele bate a nossa porta. E se a gente abre, ele vem e ceia. E tudo isso, meus amigos, tudo isso só é possível e só vai operar com amor. Com amor. Porque tudo é muito mais fácil para aqueles que amam. Até os erros. Até os erros. Porque é o próprio Emmanuel que diz no livro Renúncia que aquele que erra por amor já está no caminho do acerto. Aquele que erra por amor já está no caminho do acerto. Então, que nós possamos e sigamos inspirados por esse amor de Jesus a nos convidar e olhar para o nosso mundo íntimo, para a nossa morada interior, sem nos preocuparmos com outros mundos, senão aquele primeiro que começa em nós, porque o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Não foi isso que Jesus disse a Hanã? Esse reino é obra divina no coração dos homens. Vamos então começar com amor a modificarmos e transformarmos a nossa morada interior com amor. Porque Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiram ao coração do homem as coisas que Deus preparou para os que amam. Que podemos então
que possamos, então, com amor, adentrarmos profundamente nessa morada, junto com Jesus. E nesse processo de transformação, aprender o caminho do perdão, da renúncia, do servir e do trabalhar. Sempre entendendo que o outro também está no caminho com a gente. E que todos nós temos as possibilidades de sermos hoje melhores do que fomos ontem. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado aos amigos também que estão nos assistindo e aos nossos amigos aqui do Centro Espírita Nosso Lar. Boa noite, muito obrigado. Muito bom, Gustavo. Gustavo me enganou. Quando ele falou a pluralidade dos mundos, ele fez uma viagem filosófica dentro de nós mesmos. Bonito. Bonito. Foi algo muito interessante, porque é a própria razão de ser do espírito. É o próprio sentido da evolução. Interessante isso. Ou seja, na verdade, a pluralidade dos mundos começa dentro de nós mesmos. Né? Mudando, deixando de ser uma pessoa mais... deixando de ser uma pessoa agressiva, orgulhosa, pedante, mal educada, ansiosa. Ou seja, à medida que nós vamos desbastando essas imperfeições, não é isso, Gustavo? Nós, na verdade, já estamos ascendendo a outros mundos. Nós estamos criando condições, estamos carimbando o bilhete para poder chegar no lugar que nós queremos. O mundo não é um lugar físico, é um estado de espírito. André Luiz quer ficar e ajudar. Bezerra de Menezes, não é? Teve chance de ir e falou, deixa eu ficar mais um pouco. Ou seja, o espírito, quanto mais evolui, mais ele deseja ajudar, naturalmente. É uma predisposição natural de fazer o bem. Natural, não é forçado. E isso, na verdade, nós vamos adquirir. E vamos adquirindo, e vamos entendendo. E à medida que nós vamos entendendo, nós vamos praticando, e quem pratica melhora. E quando não conseguimos fazer bem feito, nós temos que chamar alguém que faz bem feito. Alguém que pratica, ou alguém que tenta fazer bem feito. E quem tenta fazer bem feito, como diz Emmanuel, já está no caminho certo. Muito obrigado. Bonito tema. Bonito tema. Tornou-se filosófico no finalzinho. Fiquei esperando ele falar e tal. Vai citar André Luiz, barbaridade? Não. Nada disso. Foi, voltou, para dentro de novo, e para dentro de novo, e tome para dentro. Ou seja, meus caros, foi uma verdadeira viagem para dentro de nós mesmos. O ideal, o real sentido da evolução do espírito, né? Para aquilo que nós realmente fizermos, para aquilo que onde nós realmente estamos, e para descobrirmos para onde nós iremos, já que nós somos os construtores do nosso futuro. Essa é a grande benesse espírita, não é isso, Gustavo? Nós conseguimos construir o nosso futuro. Não dá para jogar na culpa de ninguém. É só nossa. E como Chico diz, a reencarnação não erra de endereço. Não tem erro. Está na família que você precisa, na cidade ajustada, com as condições ideais para você conseguir fazer florescer a flor dos seus sentimentos mais nobres. Está lá. Não está escrito que vai ser fácil, em lugar nenhum. Como o Gustavo bem disse, quando Jesus bem comenta. O fato de não ser fácil não nos deve amedrontar. Nos deve, sim, encorajar para que nós tomemos aí força, passemos por cima disso e um dia possamos olhar no retrovisor da vida, para não dizer das vidas, e olhar, caramba, foi duro, mas valeu a pena, compensou. Realmente a viagem para dentro de mim mesmo me fez descobrir alguém que eu não conhecia. Não é assim? E quando você descobre alguém que não conhece, esse alguém novo surge. E essa nova roupagem espiritual é que nos torna melhores.
Muito obrigado, meu caro. Vamos abusar de ti. Prepare-se. Alguém tem alguma pergunta para fazer a ele, gente? Quem quer fazer pergunta nenhuma? 100% entendido? Ok? Ah, você quer fazer uma oraçãozinha para nós encerrarmos, querido? Por favor, vem cá para chegar. Vamos encerrar a reunião espírita do jeito que tem que ser encerrada, a gente agradecendo a oportunidade. Queridos, amados irmãos, vamos nos colocar no perene amor do Pai, através do nosso Mestre Jesus, agradecendo o conteúdo dessa palestra tão encantadora, tão maravilhosa, que encheu os nossos corações como um sopro. Vamos agradecer e vamos praticar tudo aquilo que ouvimos hoje. E vamos disseminar lá fora todo o amor do Cristo. E que assim seja. Obrigado, meu caro. Meus caros irmãos, via internet, a palestra vai estar disponível, não é isso, Vado? Vai estar disponível a quem quiser e tiver acesso depois. Basta acessar a nossa página e vai poder ter acesso aí aos questionamentos. Isso também vai estar disponível, não é, Vado? Inclusive, se alguém tiver algum questionamento, pode fazer. Se fizer agora, der tempo. Talvez o Gustavo possa até nos ajudar com a resposta. Senão, a gente manda depois e mandamos para vocês. Vai começar o trabalho de passes, por favor, fiquem. Vamos nos manter em silêncio. Que a paz do Senhor esteja com todos. E vão retorno aos vossos lares. Que assim seja. Muito obrigado a vocês.